Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Dia com Propósito. Essa semana especial, nós estamos falando sobre Jeremias 31. Nosso devocional está diferente essa semana, porque eu também estou compartilhando minha experiência pessoal que eu tive com Deus esse ano, para que sirva de exemplo, para que sirva de inspiração para você também aplicar na sua vida, para que o ano de 2025 seja o melhor ano da sua vida. Assim como 2024 foi o melhor ano para a minha vida, até aqui, na minha vida com Deus, da minha vida, do meu relacionamento, minha conexão com Deus. Eu sei que 2025 promete muitas bênçãos, eu sei que muitas coisas abençoadas, muitas portas se abrirão, muitas coisas sobrenaturais vão acontecer. Eu sei, eu tenho convicção disso, eu tenho fé disso, tanto na minha vida quanto na sua vida. Se você está me assistindo, é porque com certeza você está buscando conexão com Deus, está buscando aprendizado, conhecimento, sabedoria, está buscando evolução, de se desenvolver pessoalmente, como pessoa, como filho de Deus. Então eu tenho certeza que não tem como dar errado, você já está no caminho certo, só precisa colocar em prática tudo aquilo que você aprender por aqui e eu tenho certeza que as orações que você também tem recebido e nós temos compartilhado juntos, vai trazer respostas para a nossa vida, vai trazer retorno. Os frutos chegarão, com certeza. Nesse momento, você que não é inscrito no canal ainda, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações, porque sempre que a live começar, o YouTube te avisa que está começando e você não se atrasa, para estarmos sempre juntos aqui, conectados, tá bom? Se você também estiver assistindo em outro horário, não tem problema. Curta esse vídeo, lembre-se de compartilhar. Tem muitas pessoas que precisam ouvir uma mensagem como essa, pessoas que estão com a fé abalada, pessoas que estão entristecidas, pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão passando por dificuldade, pessoas que precisam de uma palavra dessa para alegrar o seu dia, para lhe dar ânimo, para aumentar a sua esperança. E tenho certeza que você quer ser um semeador do reino. Então semeie. Semana passada, nós tratando sobre a ansiedade, nós falamos um pouquinho sobre a generosidade. Quanto que ela é importante para a vida do ser humano, para evitar tantos males na nossa vida. E ser generoso também é semear na vida das pessoas. Então, semeie a palavra de Deus compartilhando o link dessa live, tá bom? Vamos começar então, falando hoje sobre a tristeza, o choro, que vai se transformar em alegria, né? O retorno do filho. O filho agora vai voltar para casa. Que filho é esse, Ellen? Esse filho é você, querido. Porque quando você nasceu, quando eu nasci, nós éramos criatura. Nós éramos criaturas como qualquer outro ser humano que nasce. Ateu ou cristão, todo mundo nasceu criatura. Porém, todavia, entretanto, como eu costumo dizer, e aí um belo momento, os seus pais ou alguém cruzou o seu caminho e te apresentou Cristo, te apresentou Deus e te apresentou a palavra de Deus. E você creu, você acreditou e você entregou a sua vida para Jesus. Se não entregou ainda, vai entregar ainda, né? Vai chegar o dia que você vai entregar. Mas de fato você creu, e se você creu, você recebeu Jesus, você confessou com a sua boca, como disse Paulo, se confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador com a sua boca, né? Quem crê e foi batizado será salvo, enfim. Nós não vamos entrar nesse mérito da salvação, mas agora para você ser chamado filho de Deus, deixar de ser apenas criatura e tornar-se agora filho de Deus, eu tenho certeza que você entendeu que você precisa entregar a sua vida para Jesus, você não pode fugir dele. Ontem nós falamos sobre restauração, tema importantíssimo. Restauração, renovo, Deus ele te levantar. Eu estava num poço, perdida, entrei o ano de 2024 completamente assim, desorientada, com um vazio muito grande na alma. Eu tinha traçado metas pessoais, profissionais para a minha vida, né? No ano de 2023 eu formei, concluí minha faculdade, então já estava traçando ali o meu caminho, minha trajetória profissional, mas eu não estava incluindo Deus nela em nenhum momento. Estava atrás das minhas metas, dos meus interesses pessoais. Mas eu sabia que Deus tinha algo diferenciado para mim. Então, quando as coisas foram apertando, né? Quando o vazio foi aumentando, quando eu fui vendo que viver só em busca dos meus próprios interesses não ia me levar a nada e aquele vazio só ia aumentar, então um dia o Senhor me encontrou. Quando eu estava pensando em desistir de mim, desistir da vida, em desistir de tudo. E eu narrei um pouco ontem sobre como foi esse encontro, que foi no silêncio do meu quarto, após um leve atrito com o meu marido, e o Senhor falou para mim, Jeremias 31, aquela voz me falou muito forte, muito veemente, e naquele dia eu sentei para ler Jeremias 31, eu nunca tinha lido o capítulo todo, afinco, e quando eu li naquele dia, quanto mais eu lia, mais eu chorava, mais eu soluçava,
e foi sobrenatural, foi muito tremendo. Ontem nós lemos a primeira parte até o versículo 6, eu convido você a ler, assim que você tiver uma disponibilidade, você voltar lá no vídeo de ontem, ler, entender o que foi explicado, o que foi ensinado, porque agora nós vamos dar continuidade a partir do versículo 7. Esse capítulo inteiro ele é cheio de promessas valiosas, é a promessa da restauração de Israel. Mas hoje nós vamos falar sobre o choro ser transformado em alegria, porque naquele dia, no encontro no meu quarto, o meu choro foi transformado em alegria. Eu me senti acolhida, eu me senti amada, eu senti que a minha crença de merecimento, ela foi resgatada, ela foi transformada desde uma crença de uma pessoa de uma pessoa infeliz, de uma pessoa não merecedora do favor e do amor de Deus, porque eu achava que estava condicionada àquilo que eu fazia, eu precisava fazer algo para Deus, para Ele me amar, porque foi isso que me ensinaram, porque foi isso que meus pais me apresentaram, por exemplo, você só vale aquilo que você faz, então você precisa estar ocupado, você precisa estar fazendo, e assim eu fui construindo a minha identidade com base naquilo que eu faço, naquilo que eu sabia fazer. Então eu achava que, por exemplo, formei, sou advogada, eu achava, bom, eu sou advogada, é isso que eu sou, porque é isso que eu faço. Então não tem nada a ver, o que eu sou é o que eu sou e o que eu faço é o que eu faço, são duas coisas distintas, não se mistura, não dá para confundir. Então se você é esse tipo de pessoa também, eu já começo a falar aqui para você também sobre identidade. Você não é o que você faz. Se te apresentaram isso na tua infância, se te apresentaram isso no teu passado, se te apresentaram isso num ambiente religioso, que você é o que você faz, que você precisa ter um talento, um dom, cantar bem, ou falar bem, ou desenhar bem, ou ter algo muito peculiar e particular e extraordinário para você ter valor diante de Deus, eu sinto muito te dizer, sinto muito te decepcionar, mas você não é o que você faz. Eu atuo como advogada, eu faço isso como uma necessidade profissional, né, para me manter, mas não é o que eu sou. Eu sou a filha amada do meu Pai que está no céu, você também é a filha amada do teu Pai que está no céu, é o filho amado do teu Pai que está no céu. Se não te disseram isso, se não te abençoaram dessa forma, se não abriram os teus olhos dessa forma, nessa manhã eu quero abrir os teus olhos e te dizer que você é a filha amada do seu Pai. Você é. Porque, Eli, mas eu já pisei tanto na bola, eu já caí tantas vezes, eu já deslizei, eu não estou indo para igreja nenhuma, eu estou com raiva de pastor, estou com raiva de igreja, estou com raiva de crente, eu estou com raiva de Deus, porque eu perdi meu pai, porque eu perdi meu filho, porque eu perdi minha mãe, porque eu passei por uma dificuldade, então eu já não estou conectada, esse vídeo aqui caiu para mim por acaso. Então eu só quero te dizer uma coisa, deixa Deus te restaurar. Se coloque na condição de Israel, que esteve pisando na bola com Deus tantos anos, adorando outros deuses, virando as costas para Deus, endurecendo o coração, rindo na cara de Jeremias enquanto ele profetizava para eles, não só Jeremias, como outros profetas da época. Mas chegou um momento que Deus disse, vai acontecer tudo isso aqui, a minha ira vai vir sobre vocês, vocês serão destruídos, a cidade será destruída, vocês serão levados cativos para a Babilônia, mas depois virá a restauração. E aí começa essa promessa de restauração aqui em Jeremias 30. Mas nós estamos focados aqui no capítulo 31, porque a mensagem toda do capítulo 31 foi aquilo que Deus falou comigo, né? E que aconteceu, está acontecendo, ainda vai terminar de acontecer em 2025, tudo desse Jeremias 31, que é sobrenatural. Vamos ler agora a partir do versículo 7. Se você tiver como abrir aí a sua Bíblia, eu vou ler na versão, nova versão internacional, que é mais simplificada, tá bom? Assim diz o Senhor, versículo 7 de Jeremias 31. Cantem de alegria por causa de Jacó. Gritem, exaltando a principal das nações. Esse Jacó que está falando aqui é Israel, tá? Então, cantem de alegria por causa de Israel. Gritem, exaltando a principal das nações. Proclame e deem louvores, dizendo, o Senhor salvou o seu povo. O remanescente de Israel. Vejam, eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego, o aleijado, as mulheres grávidas e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltar. Trazendo para os nossos dias para aplicação para a minha vida e para a tua vida, somos nós que estávamos perdidos, dispersos, que fomos feridos pela religião, que fomos feridos por lideranças não saudáveis, que fomos feridos por pais traumatizados, narcisistas ou qualquer outro comportamento abusivo que não nos mostraram quem realmente somos, não apresentaram para nós a nossa melhor versão, só nos mostraram os nossos defeitos, nossos erros, nossas fragilidades, nossas fraquezas, só disseram você é burro, você é lerdo, você é isso, você não vai dar para nada, e só nos apresentaram a nossa pior parte, só abriram a nossa ferida e jogaram sal em cima dela. Então, diante disso, Deus está dizendo, meu filho,
Se você estiver aleijado, se você estiver grávido, né? Aqui são tudo metáforas que ele está usando. Cego, aleijado, todos vocês, meus filhos, dos confins da terra eu os reunirei, né? Em outro capítulo de Jeremias aqui, ele vai falar sobre as ovelhas que estavam dispersas, e aí ele está fazendo uma exortação muito séria para os pastores. Dos pastores que não apacentam minhas ovelhas e tal. É um sermão muito forte, muito sério, que não convém nós recitarmos agora, porque não faz parte da mensagem que nós queremos trazer aqui. Mas nesse contexto ele fala, eu reunirei as minhas ovelhas, eu chamarei elas vão me ouvir, elas vão vir atrás, eu vou atrair elas. Né? Jesus replicou essas palavras dizendo, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, eu chamo as minhas ovelhas e elas ouvem, elas conhecem a minha voz. E quando Deus me apresentou esse Jeremias 31, eu me senti essa ovelha. Sabe aquela da parábola da ovelha perdida? Ficou as 99, o pastor deixou as 99 e foi buscar aquela uma perdida. Eu me senti essa uma perdida que foi buscada. Eu estava sem esperança, eu estava não acreditando mais em mim, né, com crise de identidade, com crenças de merecimento, com vários bloqueios de tudo tipo que você pensar emocionais, tanto por parte dos problemas que eu tinha enfrentado com a minha mãe, com a questão da orfandade, também a ausência paterna, e também por questão de vários traumas religiosos que não convém citar. Mas nesse momento eu estava perdido, estava no fundo do poço, que talvez seja a sua realidade, não precisa ser igual a todas essas mazelas que eu estou contando aqui, que de fato são reais, que eu passei. Mas quem sabe você está passando por uma dificuldade com alguma liderança que tem te humilhado para se sentir bem. Tem pessoas, infelizmente, que ocupam cargos dessa forma, que precisam diminuir alguém, né? Ocupam cargos e se abusam do poder, né? Usam de arrogância, de egoísmo e precisam humilhar alguém, colocar alguém para baixo para se sentir melhor. Então, se você estiver passando por algum desafio desse, essa palavra é para você. Ele está dizendo, eu vou te buscar. Você vai vir, todo o meu povo vai vir, dos confins da terra. Seja aleijado, seja cego, seja mulheres grávidas, seja em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Versículo 9. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio às consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel. E Efraim é meu filho mais velho. Daqui a pouco eu vou explicar sobre esse Efraim. Ouçam a palavra do Senhor, ó nações, e proclame nas ilhas distantes. Aquele que dispersou Israel, olha, aquele que dispersou Israel o reunirá e como pastor vigiará o seu rebanho. Quem que dispersou Israel? Quem falou que o juízo viria, que Israel seria abatido, seria coordenado, governado, seria controlado pelo governo babilônico, seria exilado em território babilônico. Quem fez toda essa promessa? O nosso Deus. Ele fez isso para quebrar Israel. Israel estava arrogante, Israel estava orgulhoso. E quando eu falo Israel, é todo o povo de Israel, gente. Estava buscando outros deuses, não estava ouvindo a correção, a voz de Deus, não estava. Viraram as costas para Deus. Aí o juízo de Deus veio e ele está dizendo, aquele que os dispersou, ele agora vai reunir como pastor, vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Quem é mais forte do que Israel? Quem? Aqui, o governo babilônico, o reinado babilônico, né? O que Nabucodonosor fez com o povo de Deus, né? Nós temos aí, praticamente no mesmo período de Jeremias, Daniel. Então, se você não conhece a história de Daniel, dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os nomes babilônicos que eles receberam, na verdade era Azarias, Misaías e esqueci o nome do terceiro. Mas esse povo chegou na Babilônia, já teve que mudar a identidade deles, já não podia ser chamado pelos nomes que eles receberam no judaísmo, né? E entre outras coisas difíceis, mas mudar só o nome até aí ainda é simples. Entre outras dificuldades que eles tiveram de enfrentar, governos soberbos, reis que exigiam ser adorados, né? E entre outras dificuldades culturais, dificuldades na alimentação, dificuldades de adaptação, entre outras dificuldades. Alguns foram escravizados, né? Daniel, por seu intelecto, por seu chamado, por uma coisa diferenciada que o Senhor tinha para Daniel, ainda conseguiu ocupar cargos de liderança por sua humildade. Mas a maioria do povo de Deus foi sim, sofreu bastante ali quando esteve exilado na Babilônia. Então aqui o Senhor está dizendo, o Senhor resgatou Jacó, ou seja, o Senhor resgatou Israel,
Eu o libertou das mãos do que é mais forte que ele. Ou seja, quem tem poder para libertar? Quem tem poder para libertar você das suas próprias emoções que estão te escravizando? Eu estava sendo escravizada pelas minhas próprias emoções, pelos meus próprios impulsos, pela minha própria irritabilidade, pela minha própria impaciência, pela minha própria ignorância, pelo meu próprio orgulho. Tudo isso estava me escravizando de tal forma que eu me tornei um ser insuportável. O período de mais tribulação, de mais dificuldade, de mais doença emocional, e aí eu não estou agindo só pela fé, mas por questão de lógica, foi quando eu me afastei de Deus. Esse período eu me tornei um ser descontrolado, imaturo mais do que já era. Mas quando eu ainda estava na presença de Deus, com Deus, caminhando com Ele, sempre eu pedia, né? Estava sempre sobre a cobertura, sobre o manto da misericórdia, da graça de Deus. Então eu sempre pedia, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me ajuda a ter autocontrole, a ter domínio próprio. E quando eu me afastei, né, frustrada por algumas situações que aconteceram, isso durou 3 anos, um pouco mais de 3 anos, esse período, foi um caos. Eu fui para o fundo do poço porque eu não tinha mais nenhum domínio sobre mim, né, não conseguia ter autocontrole. Eu tinha um estresse muito alto, nível de irritabilidade muito alto, replicando ciclos, comportamentos da minha mãe. Eu não sei se você sabe, mas estou terminando de escrever um livro para lançá-lo em 2025, né? Uma das maiores vitórias da minha vida, consegui escrever um livro nesse ano de 2024, mas eu sei que foi por um propósito divino, por isso que eu te falo que 2024 foi o melhor ano da minha vida até aqui, porque foi um ano de muita conexão com Deus, foi um ano de eu entender, tá, Senhor, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor tem para mim, porque eu sei que eu não nasci só para sofrer, porque eu sei que não é só a dor que me representa, eu sei que o Senhor tem um propósito dentro dessa dor, o Senhor tem algo para fazer a partir disso aqui, porque eu sei que o decreto de Deus para minha vida não é como de qualquer qualquer criatura, mas é o decreto de filho. O que Deus tem para o filho, né, é muito diferente como o mundo oferece, como as criaturas. O que Deus tem, o que acontece com a criatura é totalmente diferente do que acontece com o filho. O filho, ele faz teimosia, ele faz rebeldia, e o pai faz o quê? O pai que ama, vai lá e corrige, vai lá e chama o filho à parte, vai lá e disciplina. É isso que Deus faz conosco. Agora a criatura não. A criatura é como o bastardo. Aquele que lavou-se as mãos e ninguém se importa com o bastardo. Entende? Você não é criatura. Porque se você conheceu, você creu. Se você creu, você está me ouvindo aqui, é porque você creu. E então eu tenho certeza que você é filho. E se você está longe dos caminhos do Senhor, hoje Ele está te chamando, sabe? E talvez você esteja decepcionado com tudo que você tem visto, com tudo que você tem ouvido, talvez você esteja magoado. Talvez você tenha se espelhado, confiado em pessoas, e isso fez você se frustrar, porque é isso que acontece quando nós confiamos demais em pessoas, quando nós depositamos a nossa esperança em pessoas, elas nos decepcionam, porque pessoas falham, pessoas são imperfeitas. Mas Deus não. Deus, Ele é soberano. Ele nos sonda e Ele fala conosco o tempo todo, como diz no livro de Jó. A gente é que às vezes não tem sensibilidade para ouvir, para entender, para interpretar aquilo que Ele fala. Nesse momento, por exemplo, Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã, eu tenho certeza. Vamos continuar? Versículo 12. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem regado. E não mais se entristecerão. E não mais se entristecerão. Olha que forte. E não mais se entristecerão. Está prometendo muita alegria aqui. Então as moças dançarão de alegrias. E os jovens, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura. E o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Depois desse rol, né, dessa lista de bênçãos, de fartura, de prosperidade, tanto para sacerdotes quanto para todo o povo de Deus, depois de todas essas promessas, eles virão, eles cantarão, será alegrias, não vai mais ter tristeza. Claro que algumas promessas dessas são metafóricas, estão falando depois da volta de Jesus, lá no reino do Messias, onde não vai ter tristeza mesmo, nunca mais. Aqui ainda teremos
algumas aflições, como disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o que o Senhor está te chamando nesse momento é para se desprender, é para sair do exílio, que agora você se encontra, né, desse cativeiro emocional, espiritual, sentimental, sair dele, voltar agora para a terra que te pertence, voltar agora para o seio familiar, seio da família de fé, voltar para fazer parte do corpo. Quem sabe tu estava disperso, estava longe, estava desacreditado, ainda tá ferido. Mas nesse momento você vai se rasgar e dizer, Pai, tá aqui. Aqui eu te apresento a minha ferida, eu mostro ela para tu, Pai. E te digo, eu não consigo, Pai. Sozinho eu não consigo, sozinho eu não dou conta, eu não consigo perdoar. Olha quão miserável eu sou, olha quão teimoso, olha quão rebelde, olha quão coração duro eu sou. Eu preciso da tua ajuda. É isso que Deus quer ouvir de nós. Porque enquanto a gente tá tipo, não, eu não tenho raiva não, para com isso. Não, eu sou de boa, não guardo mágoa de ninguém. Mas você sabe que no fundo você não pode saber que vai ter que encontrar a tal pessoa. Não consegue assistir um vídeo que a pessoa esteja presente. Não consegue ver uma foto, saber que algum conhecido teu, colega ou do teu convívio passou e cumprimenta essa pessoa. Então você sabe que tem mágoa aí e que ela precisa ser liberada. Foi o que aconteceu comigo depois de encontrar com o Senhor me encontrar no meu quarto. E quando ele me trouxe essa palavra, eu falei, olha, é bênção. Olha tudo que o Senhor está me prometendo. Mas volta aqui para o 9. Volta aqui para o que Deus diz do 9. Final do versículo 9, ele diz, Efraim é o meu filho mais velho. Na minha Bíblia aqui está riscada bem forte, está pintada bem forte. Por quê? Porque quando eu li isso aqui, eu falei, o que Deus quer dizer com isso? O que ele quer dizer que eu sou Efraim? Como assim, meu Deus? O que será que é isso? Fui estudar tudo sobre o contexto histórico onde brotou esse Efraim. Eu vou dar uma resumida para você, porque a história é muito longa. Mas Efraim e Manassés são os dois filhos de José. Acho que você sabe quem é José, o José do Egito, que a gente chama de José do Egito, mas não é. Era José no Egito. José, filho de Jacó, filho de um dos patriarcas, né? Eram Abraão, Isaac e Jacó, lembra? Jacó teve 12 filhos, né? Desses 12 filhos, um foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. Chegou no Egito, foi preso, depois ele se tornou governador do Egito. Certo, ele casou com uma egípcia. E anos mais tarde veio a fome sobre o Egito. Ele se reencontrou com seu pai e seus irmãos diante dessa fome que foram comprar comida no Egito. José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Quando o avô, né, que é no caso Jacó, o velho Jacó, vamos dizer assim porque ele já estava idoso, José levou seus 2 filhos para o seu pai abençoar os seus filhos. Essa era a ideia, essa era a lógica, essa era a ordenança de Deus, que o filho mais velho recebesse a bênção de Deus, entendeu? O filho mais velho da casa, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó e Esaú, quando teve, né? Os 2 estavam na barriga da mamãe, eram gêmeos, Jacó e Esaú, mas só que no ventre Deus já havia prometido, no ventre materno, Deus havia prometido para a mãe, aí você está gerando 2 nações, e o mais velho servirá ao mais novo. Ou seja, Jacó era o mais novo, Esaú era o mais velho. Quem era que tinha que receber a bênção? Assim, com base na ordenança divina, quem tinha que receber a bênção é o filho mais velho. Toda casa é assim, o filho mais velho recebia a bênção da primogenitura, que nós chamamos. Mas no caso em questão, o Senhor já havia falado. E assim aconteceu, a história veio seu desenrolar. Quando chegou nos dias de José, a história se repete, vamos dizer assim, a história se repete. O mais novo, isso, seria servido pelo mais velho. Na hora que Jacó vai impor as mãos sobre os filhos de José, Efraim e Manassés, ele inverte as mãos, ele faz isso aqui, ó. A mão que ele deveria abençoar o filho mais velho, te abençoo, meu filho, e recebe todas as bênçãos da primogenitura, tal, e riquezas, e prosperidade, e todas as bênçãos, ele inverte as mãos. E José corrige ele no mesmo tempo, não, meu pai, o filho mais velho é esse aqui. Falando sobre Manassés, ele diz, não, o que eu vou abençoar é Efraim, entendeu? E é por isso que Deus está dizendo aqui, ó, quem recebeu a bênção da primogenitura foi Efraim. Efraim é o meu filho mais velho. E aí, quando nós formos continuar o estudo, daqui quarta, quinta e sexta-feira, vai ter mais versículos falando sobre Efraim, trazendo também duras palavras para Efraim. Efraim, aí, ele representa muita coisa. Mas aqui nesse texto, nesse nosso estudo, nesse nosso devocional de hoje, terça-feira,
Efraim, dando só uma leve pincelada, uma introdução para a gente seguir no decorrer da semana e você entender e ficar bem claro para você. Efraim, ele representa um pouco de rebeldia. Era o filho que deu trabalho para Deus. A tribo de Efraim, a tribo, você sabe quando o povo caminhou 40 anos no deserto, quando eles foram entrar na terra prometida, né? Cada tribo recebeu um pedaço de terra. Cada um foi recebendo um pedaço de terra. Efraim fez alianças com o inimigo, Efraim desobedeceu a Deus, Efraim se entregou à idolatria, Efraim deu muito trabalho para Deus, foi uma das tribos, né? Mas não o Efraim em si, mas a linhagem dele, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, a linhagem dele, deu muito trabalho para Deus. Então, só dando uma pincelada aqui, ó, por exemplo, versículo 20, não é Efraim o meu filho querido? É uma pergunta que Deus está fazendo. O filho a quem eu tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Ou seja, quando Deus falou isso para mim, né, diante de todas essas promessas de bênção, mas quando eu li esse texto, isso me chamou muita atenção. Efraim, meu filho mais velho. Agora que eu contextualizei para você, eu quero explicar para você. Naquele momento, Deus me tratando como Efraim ali no silêncio do meu quarto, me apresentando Jeremias 31, eu me senti aquela filha rebelde que deu muito trabalho, aquele filho... Não para minha mãe, tá, gente? Para minha mãe eu não dei muito trabalho, não, graças a Deus. Mas para Deus eu dei. Eu dei porque diante daquilo que Ele estava me chamando, diante daquilo que Ele tinha para mim, era muito triste para Deus saber que eu estava distante dEle, que eu não queria saber dEle, que eu estava com o coração magoado, ferido, decepcionado com pessoas e culpando a Deus por isso. Então Ele vem dizer, Efraim, meu filho mais velho, olha, verso 9, voltarão com choro, ou seja, quem que vai voltar? O povo de Deus que estava disperso, os perdidos, o filho pródigo. Eles vão voltar, agora o Senhor vai reuni-los. Mas os conduzirei em meio à consolação. Isso tudo no versículo 9. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou o pai de Israel e Efraim, meu filho mais velho. Ou seja, o filho que eu abençoo. A minha bênção, a minha primogenitura está sobre esse filho. Por mais que ele volte sangrando, ferido, com alguns aleijados, coxos, algumas mulheres grávidas, outras em trabalho de parto, eu vou reunir todos eles. Eu vou derramar todas as minhas bênçãos de prosperidade, de portas abertas. Gente, quando eu falo prosperidade, não é só financeira, não é só dinheiro, tá? Você pode ser próspero em várias áreas da sua vida também. Né? No seu relacionamento, ter um relacionamento próspero, nos seus negócios, nos seus sonhos, nos seus planos, entendeu? E aí ele vem com essa promessa de todas as bênçãos, o cereal novo, o vinho, tudo, essa fartura vai vir sobre o sacerdote, sobre todo o meu povo. Aí, porque Efraim é meu filho mais velho, porque é o filho que eu abençoo. Então, caminhando já para o fim dessa mensagem de hoje, desse devocional maravilhoso aqui, inspirado por Deus, que eu estou aí sentindo a inspiração divina, sobre a volta do filho, sobre o choro se transformar em alegria, como diz lá em Salmo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ou seja, que o choro pode durar até uma noite. O choro vai durar até a hora que você permitir, meu filho. Porque agora que essa mensagem chegou para você, agora a bênção está disponível para você. É só se você quiser prolongar esse choro. Porque agora eu te visitei. É isso que Deus está dizendo para você nessa manhã. Agora eu te visitei, agora eu estou aqui, meu filho. Se tu se humilhar, como está lá em 2 Crônicas 7,14, e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, não é alguém vir me humilhar, se eu me rasgar, se eu me humilhar, buscar a sua face, buscar a sua presença, invocar o seu nome, se arrepender dos meus maus caminhos, nós vamos ver a partir de amanhã, aí o Senhor, algumas coisas que o Senhor vem aqui expondo para o próprio povo dele, das rebeldias, das teimosias deles, mas quando eles se colocaram diante da presença, se humilharam, buscaram a sua face, se converteram dos seus maus caminhos, como está em 2 Crônicas 7,14. Aí ele diz, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua vida, sararei suas feridas. É isso, é essa a promessa de Deus para nós nesse dia. Volte, venha, que aí onde você está é um cativeiro isolado, escuro, perigoso. Né? É onde eu estava. E se é onde você está, olha, não deixe que isso se prolongue. Não deixe que, amanhã talvez, quem sabe, eu vou voltar, mas eu não quero papo com fulano, com isso. Não é assim que Deus, ele te quer, não, ainda com o coração endurecido, é derramado, completamente, eu me rasgo, Senhor. Por ti eu abro mão do meu orgulho, por ti eu abro mão da minha dor,
por ti eu abro mão dessa ferida, eu não vou ficar lambendo aqui essa ferida mais, igual eu tô remoendo, revivendo, ressentido. Eu abro mão de todo ressentimento, por mais que eu não dê conta sozinho. E é por isso que eu abro mão, porque eu reconheço que eu não dou conta sozinho. Então eu apresento ao Senhor a minha dor, a minha ferida, o meu medo, o meu trauma, a minha ansiedade, minha depressão. Nada, não é nada meu. Eu lanço sobre o Senhor, como diz a palavra, para a gente lançar sobre ele. E peço a tua ajuda, a teu favor. A hora que tu fizer isso, pronto. O teu 2025 vai ser sobrenatural, vai ser imparável, vai ser extraordinário, vai ser incrível. Vai acontecer coisas incríveis. Você vai precisar viver o processo. Vai ter algumas pessoas que você vai ter que ligar e pedir perdão. Vai. Por mais que você não queira. Talvez agora essa mensagem está chegando para você e não está fazendo tanto sentido. Mas amanhã, depois de amanhã, sexta-feira, final de semana, quando ela brotar, e nós concluirmos o Jeremias 31, quando ela brotar, que agora eu estou colocando só uma sementinha no teu coração, quando ela brotar, você não vai se controlar. Você vai dizer, não, nada vai impedir que eu viva um ano extraordinário. Eu não vou ficar mais estagnado como eu fiquei nesse 2024, com ódio, com mágoa, com raivinha, com ressentimento, enviando piadinha pelo celular, pela internet, pelo WhatsApp. Eu não vou ficar mais procurando confusão em grupo, eu não vou ficar mais fazendo comentários maldosos e distribuindo meu veneno, destilando veneno. Eu não vou ficar fazendo mais nada disso. Agora eu me rendo, eu me entrego totalmente ao Senhor. Eu coloco a minha dor diante do Senhor para que Ele cure. Porque eu sei que se eu for curado, agora a mensagem que eu vou trazer não vai ser mensagem de ódio, de ressentimento, de eu sou vítima, eu sou coitada, como minha mãe me odeia, meu pai me odeia, a vida me odeia. Não, a minha mensagem vai ser agora Jesus me salvou. E é isso que importa. É por isso que eu tô aqui. É por isso que eu comecei esse devocional todo dia. Eu fazia ele sozinho aqui no meu íntimo. E eu pensei, agora eu posso compartilhar, vou compartilhar. E o Senhor colocou isso no meu coração e queimava no meu coração. Cara, eu preciso ir para online, eu preciso deixar isso registrado, que eu estou aprendendo aqui com o Senhor, que eu vivi com o Senhor nesse ano. E aí eu não consegui me controlar. E foi sobrenatural, foi extraordinário. E quanto mais eu lia, mais eu chorava. E mais eu lia, mais eu chorava. E eu fiquei acho que um mês inteiro praticamente lendo esse Jeremias 31 todo dia e fazendo estudo a respeito. Porque cada letra para mim falava, cada versículo para mim falava. Assim, Deus falando comigo, né? Falando, tratando e me revelando e me mostrando. Tipo assim, meu filho, você me dá trabalho, hein? Mas eu te amo. Eu não vou embora, não. Por mais que tu me expulsou do quarto, eu não vou, não. Porque eu falei para Deus, Senhor, pode ir. Vá, chame outro. E ele disse, não, é você mesmo que eu quero. Não vou, não. Você não manda em mim, para de ser orgulhosa, que agora eu vou te quebrar. E ele começou a quebrar. Ele começou a abrir meus olhos naquele dia. Foi tão sobrenatural porque eu vivi outras dificuldades no meu relacionamento, eu passei por outras discussões com meu marido, passei por outras dificuldades na minha casa. Minha vida não ficou perfeita a partir daquele dia. Mas eu comecei a ter outra visão. Ali o problema estava acontecendo e eu estava, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou reagindo assim. Eu comecei a me observar, a me analisar, eu comecei a ficar sensível para coisas que eu não estava sensível antes. Não aquela sensibilidade de, eu estou ofendidinha, que me maltratou e eu sou coitadinha. Mas aquela sensibilidade de tipo, eu preciso prestar atenção nesse detalhe. Olha, o que eu acabei de falar. Por que eu falei isso? O que eu estou sentindo? Por que isso aqui me acionou o gatilho do coitadismo, do vitimismo em mim? Por que isso aqui acionou o gatilho da irritabilidade? Aonde que eu posso melhorar? Eu preciso encontrar um texto bíblico que me explique sobre isso. Eu preciso comprar um livro. Esse ano foi o ano que eu mais li livros de autoconhecimento. Foi o ano que eu mais li livros de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque eu não queria mais andar em círculo. Porque Deus não chamou seu povo para ficar 40 anos andando em círculo, não, filho. Sabe o que fez aquele povo andar 40 anos no deserto, numa caminhada de poucos dias, de menos de um mês? O povo ficou 40 anos fazendo uma caminhada que era para andar menos de um mês. Por causa da dureza do seu coração. Por causa da rebeldia. Por causa da idolatria. Por causa da desobediência. E é isso que acontece. Quando a gente vira as costas para Deus, quando a gente fica prepotente, autossuficiente, quando a gente quer fazer tudo do nosso jeito. Eu já sei o que eu vou fazer, porque algumas coisas são nossa culpa, porque são nossa decisão, e algumas têm raízes lá no nosso papai e na nossa mamãe. E esse ano, nessa jornada de transformação, de eu não aceito mais viver o mesmo, eu não aceito mais repetir o ciclo do abuso, da violência, da ignorância, da arrogância, do orgulho. Eu quero romper esse ciclo com a ajuda de Deus, com a ajuda do conhecimento.
que conhecimento é poder, né? Como diz a Bíblia, meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu fui. Comecei um curso de psicanálise, estou aí já na metade do curso. Comecei a escrever meu livro, concluí ele com a graça de Deus, aí falta só revisar. E comecei a fazer devocional todo dia. Então, eu falei, o céu é o limite agora, eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor quiser. O que eu não quero mais é ficar nesse poço escuro, porque já tá bom, já chega. Eu dou um basta nisso. E é esse o basta que Deus está te esperando. Filho pródigo, filha pródiga. Dá esse basta. Vem viver o sobrenatural de Deus. Todas essas esperanças, todas essas promessas que Ele está te fazendo. Vem que eu vou te reunir todos os meus filhos. E agora, chuva de bênção. Quer viver isso em 2025? Então se derrama. Então se entrega. Então dá o basta. Lá no teu quarto, Senhor, eu não quero mais viver essa mesmice que eu vivi esse ano, não. Esse ano eu briguei com meu marido, pensamos em divórcio. Esse ano meu filho foi embora de casa. Esse ano eu perdi meu emprego. Esse ano eu perdi a amizade de fulano. Esse ano só foi derrota. Então em 2025, Senhor, eu quero viver a restauração de Deus na minha vida. E o que eu tenho que fazer, Senhor? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me entregar. Eu tenho que me render. Renda-se. Pare de resistir. Venha se despir da sua armadura de mulher superpoderosa, de homem superpoderoso, super forte. De vida perfeita, de que você dá conta de tudo, de que você só precisa trabalhar um pouco mais para ganhar um pouco mais, para viver um pouco mais, e você acaba não vivendo. Então se renda. Porque essas são as promessas que Deus tem para você. Amanhã nós vamos falar também a continuação desse capítulo sobrenatural, que eu sei que Deus está falando com pessoas nessa manhã. Um beijo para você. Calma, não vou encerrar ainda não. Mas um beijo para você que está sendo tocado por essa mensagem, que se identificou. Sinta aí o meu abraço. Sinta aí a minha presença aí abraçando você, né? Não só a minha, mas a do Espírito Santo de Deus, que é a principal. Mas se essa história minha que eu contei aí, que amanhã ainda vou contar um pouco mais dela, conectou com você, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de comentar aqui embaixo a tua experiência. Se você vai voltar hoje para Cristo, se você vai entregar a sua vida, se rasgar, se render, comenta aqui embaixo também, que eu vou amar saber, eu vou amar conhecer um pouco da sua história, tá bom? Vamos orar agora. Você que não botou o pedido de oração no chat, põe agora, tá bom? Ou põe aqui nos comentários também, você que está assistindo em outro horário, outro dia, mas não deixa essa semente cair num pedregal. O que é pedregal? Um monte de pedra. Então não deixa o teu coração endurecido, cheio de pedra, e essa semente bater lá e morrer seca quando o sol brotar. Abre, deixa o solo ficar fértil, o solo do teu coração ficar fértil, deixa essa semente entrar, porque ela vai florescer, ela vai frutificar. E os frutos virão. Eu tenho certeza que os frutos virão. Vamos orar então? Paizinho justo e soberano que está no céu, eu te louvo porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, teu amor não falha. O Senhor nos alcança, nos alcançou todo dia, mesmo quando nós estamos fracos, frágeis e muitas vezes orgulhosos e arrogantes. O Senhor vai lá, e o Senhor nos chama, o Senhor insiste. O Senhor nos dá uma nova oportunidade, mesmo quando somos teimosos, desobedientes. Muito obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Então eu te peço, não desiste dessa pessoa que me ouve nesse momento, mesmo que ele esteja aflito, ferido, machucado, desanimado, com vontade de desistir, com ódio no coração. Mas o Senhor sabe o que está lá no fundo do seu coração. O Senhor sabe suas emoções, suas dores, seus sentimentos, seus traumas, seus maiores medos. O Senhor sabe o passado dessa pessoa como eu não sei. É por isso que eu te peço uma nova oportunidade para mim, para ele, para ela, para todos quantos me ouvem. Que o Senhor dê uma nova oportunidade, que o Senhor encontre essa pessoa, que o Senhor trabalhe no seu coração, na sua mente, dia e noite, não desista dessa vida. Que o Senhor venha resgatar, venha atrair com esse amor intenso e verdadeiro que o Senhor declara aqui em Jeremias 31. Que as bênçãos do reino sejam derramadas sobre a vida dessa pessoa em 2025. O sobrenatural de Deus aconteça. Que essa pessoa tenha encontro no seu quarto, na madrugada, pelo amanhecer, ao anoitecer. Que essa pessoa tenha, meu Deus, experiências únicas e ela volte aqui para testemunhar. Eu sei, Senhor, que o Senhor está reunindo o seu rebanho nessas últimas horas. Aqueles que foram feridos pela religião, aqueles que foram feridos pelos seus pais, aqueles que foram feridos pela orfandade, pelo abandono, pela rejeição. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai buscar cada uma das tuas ovelhas e vai reuni-las. E como um bom pastor, o Senhor vai falar, elas vão ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, nessa hora que eu te peço, que essa pessoa tenha o seu coração alegre nessas festas de final de ano,
que ela não sorria só por fora, mas que ela se divirta diante do Senhor, que o seu coração, a sua alma sejam alcançadas, que a sua alma se transborde de paz, de alegria, a alegria do Espírito Santo de Deus, que essa pessoa tenha força de buscar, meu Deus querido, fazer parte de uma comunidade, de um corpo, do corpo de Cristo, aliás. Que essa pessoa tenha forças para se humilhar, para se render. Nós sabemos que é tão difícil muitas vezes quebrar o nosso orgulho, é tão difícil muitas vezes moer o nosso ego, mas que o Senhor venha moer, que o Senhor venha tratar, que o Senhor venha quebrar nossos corações, para que a gente se submeta à Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que todos nós sejamos alcançados pelo Teu amor, pelo Teu favor, Senhor, e que 2025 seja o melhor ano das nossas vidas, que nós estejamos conectados com Deus todos os dias, transbordando na vida das pessoas por onde nós formos passarmos. Não transbordando placas de igreja, mandamentos de homens, mas transbordando os mandamentos do reino, que é amar o nosso próximo. Que nós sejamos discípulos de Jesus, sejamos seguidores seus, transbordando a paz, a alegria, a fé e principalmente, Senhor, o amor. Que o nosso coração esteja cheio de amor. Nos dá uma semana abençoada, um dia abençoado. Que todos nós sejamos inundados pela graça e misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço nessa hora e te dou graça. Amém? Um beijo para você que aguardou até aqui. Um abraço apertado. Não esqueça de comentar aqui sua experiência. E nós nos vemos amanhã, tá? Eu vou esperar você aqui. Então volta para nós podermos continuar Jeremias 31, porque nós temos muito a aprender ainda, tá bom? Um beijo e até amanhã.